Se você está no ambiente quente, automaticamente os poros se abrem e você transpira. Da mesma forma, se você estiver no ambiente frio, os poros se fecham e você se arrepia. Mas não foi você que deu o comando para os poros se dilatarem ou fecharem. Isso foi automático. Da mesma forma, quando você começa a se exercitar, ou então quando você toma um susto, teu coração não começa a bater mais rápido. Mas não foi você que falou para o coração bate mais rápido porque estou precisando de oxigênio. Isso foi automático. Da mesma forma, já aconteceu com você de nem estar com vontade de fazer xixi. Mas quando você chega no portão da sua casa, dá aquela vontade danada de fazer xixi? Pois é, mas isso foi sem a sua vontade. Ou seja, nós temos partes do nosso corpo que temos controle. Levantar as mãos, os braços, as pernas, a fala. Mas temos partes do nosso corpo que nós não temos controle. Coração nós não temos controle. Não é verdade? Assim como os poros nós não temos controle. E algumas vontades também nós não temos controle. Então o nosso cérebro tem partes que controla a parte autônoma, sensorial e hormonal, né? Ou seja, controla aquelas partes que nós não temos controle. É chamado sistema nervoso central. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. O nosso cérebro, nós temos o telencéfalo, o romboencéfalo e ali bem no centro do nosso cérebro está o sistema nervoso central, que engloba hipotálamo, hipocampo e a hipófise, que é composto pelo cérebro e medula espinhal e desempenha um papel crucial no controle de várias funções do nosso corpo, incluindo o sistema nervoso autônomo, sensorial e também hormonal. E portanto, se o seu sistema nervoso não estiver funcionando adequadamente, interferindo em todos esses sistemas, ela pode trazer vários problemas. Por exemplo, distúrbios neurológicos e até psiquiátricos. Por exemplo, a epilepsia, esquizofrenia, depressão e transtorno de ansiedade, afeta o humor, percepção, comportamento. A causa pode estar no mau funcionamento do seu sistema nervoso central. E o seu sistema nervoso central, então ele também controla o sistema nervoso autônomo. O que quer dizer? Ele controla os órgãos que nós não temos controle sobre ele, verdade? São dois nervos que saem do sistema nervoso central, que é o simpático e também o parasimpático. O simpático é como se fosse o acelerador do teu carro. E o parasimpático é como se fosse o freio do seu carro. E com o acelerador e o freio, o seu cérebro ele controla todos os órgãos autônomos, aqueles que você não tem controle. Por exemplo, você não consegue controlar o seu estômago. Quando você come, você não fala para o teu estômago, faça digestão, não é verdade? Então, eles são autônomos, ou seja, nós temos um computadorzinho ali que é o sistema nervoso central, que ele controla automaticamente todas essas funções. Então esse simpático, ele é um acelerador, ele estimula o corpo para situações de luta ou fuga, não é? Então, por exemplo, aumentando a frequência cardíaca, então quando dá aquela palpitação, é o seu simpático que está sendo ativado através do sistema nervoso central, não é? Dilata as pupilas, mobiliza energia para parte do seu corpo, enquanto que o parasimpático é como o freio, então atua no descanso, para fazer uma boa digestão. Então o que ele faz? Baixa a frequência cardíaca, não é? Promove o relaxamento. Então quando você tem o desequilíbrio desse acelerador e o freio simpático e parasimpático, pode trazer diversos problemas. Por exemplo, a pressão arterial pode ficar alterada, a frequência cardíaca também fica totalmente descontrolado, não é? Isso pode resultar em fadiga crônica, tontura, de dificuldades para regular a temperatura do seu corpo. Ou seja, vamos supor que você está numa situação extremamente tranquila, deitado na rede do seu sítio, onde o coração deveria bater tranquilamente, mas de repente dá aquela palpitação, dá aquela taquicardia, o coração começa a bater mais rápido. O que aconteceu? O seu sistema nervoso central está em desequilíbrio e o que ele fez? Ele deu um comando para que o simpático, né, ative o seu coração, achando que você está necessitando de mais oxigênio. Ou seja, ele deu um comando errado e o coração começa a disparar. Então isso foi
a causa do mau funcionamento do seu sistema nervoso central. Da mesma forma, tem pessoas que falam assim: ah, minha vesícula é tão preguiçosa, ah, meu pâncreas, ah, minha tireoide, estou com hipotireoidismo. Talvez, né, a sua vesícula esteja em ótimas condições e ela está em condições de liberar bile na hora que for preciso. Mas ela, para liberar, ela precisa receber o comando do sistema nervoso central, a partir do simpático. Então o simpático tem que ativar: vesícula, libera bile, libera bile. Mas se ele der um comando errado, ativa o parasimpático: não, não precisa, não precisa. Então não é que a vesícula esteja preguiçosa, mas sim está sem o comando correto. Da mesma forma, o seu pâncreas pode não liberar insulina porque não recebeu o comando correto e você pode estar com a glicemia elevada. A tua tireoide pode estar ótima, mas ela não recebeu o comando correto para produzir os hormônios tireoidianos e pode levar ao hipotireoidismo, né? Então isso é o mau funcionamento do sistema nervoso central. E esse sistema nervoso central, ela também controla o que? A nossa homeostase. E o que é homeostase? É a capacidade que o nosso corpo tem de manter sempre o equilíbrio, não é? Então, por exemplo, o equilíbrio da temperatura do nosso corpo. A temperatura ideal do nosso corpo é 36,6 graus Celsius. Por isso, se você estiver num ambiente de 40 graus, o seu cérebro, o seu sistema nervoso central vai falar: dilate os poros para que você possa transpirar e refrescar para manter os 36,6. Da mesma forma, se você estiver num ambiente gelado, né, frio, ambiente de neve, por exemplo, né, então para que o seu corpo não esfrie, o sistema nervoso central vai falar: fecha os poros para que o calor não escape do seu corpo e consiga manter a mesma temperatura. Então esse equilíbrio, essa homeostase, é também a partir do sistema nervoso central. Então se você sente muito frio, isso pode ser causa do mau funcionamento do sistema nervoso central. Então, o mau funcionamento do sistema nervoso autônomo, controlado pelo sistema nervoso central, pode levar a desordens de ansiedade e estresse. Então, ou seja, ele ativa demais o simpático, né? Vai liberar o cortisol e aí você vai ter o quê? Né? Problemas de estresse, levando a tensão e insônia. Sabe aquelas pessoas que têm pressão baixa quando está sentado e quando levanta dá aquela tontura? Né? Então isso pode ser o mau funcionamento do sistema nervoso central que está dando comandos errados, não é? Da mesma forma, pode dar problemas digestivos, distúrbios no controle da motilidade intestinal e secreção gástrica. Então, a sua digestão, você fala assim: ah, minha digestão é tão ruim. Pode ser que ela esteja boa, mas quem dá o comando é aqui, não é? Sabe aquela pessoa que não consegue dormir? Quando chega de manhã, tá tudo com sono. Aí quando chega a noite, que chega a hora de dormir, de descansar, você fica desperto. O que está acontecendo? Quando chega a noite, o cérebro tem que ativar o parasimpático, que é do descanso, do repouso, não é? Então você deve sentir cansaço e vai descansar. O parasimpático que tem que estar ativado. Quando chega de manhã, o sistema nervoso central tem que ativar o seu simpático, o acelerador. Acorda. Mas se o seu cérebro estiver ruim, em desequilíbrio, ela vai dar comandos errados. Chega de manhã, ela vai falar pro seu organismo, vai ativar o parasimpático: dorme de manhã, e você sente sono de dia. Quando chega a noite, o cérebro fala pro simpático: acorda, aí você não consegue dormir. Então são consequências do mau funcionamento do sistema nervoso central. Você já viu aquelas pessoas que quando você está conversando, ela pisca e não para de piscar, você nem consegue prestar atenção, não é? Então a piscada dos olhos também é controlada pelo sistema nervoso central, não é? Então, quando o olho, por exemplo, começa a ficar, né, falta lubrificação, então nós piscamos. Assim como quando sentimos algum perigo, nós piscamos. Mas quando o nosso sistema nervoso central está em descontrole, você pode estar piscando a toda hora, né, sem controle nenhum. Isso é um problema do sistema nervoso central também. E o sistema nervoso central, ela controla também a parte sensorial.
né? Ou seja, a parte sensorial permite que o seu corpo perceba o ambiente externo, né? Será que como está a temperatura hoje, né? Como tem muito sol, muita luz, então é o sensorial que permite isso. Então, mesmo a dor do nosso corpo, né? Então, os nossos 5 sentidos é que vai determinar, né, as informações para o nosso sistema nervoso central. É a visão, é a audição, é o olfato, o paladar e o tato. Mas, se o nosso sistema nervoso central estiver com problemas, o nosso sensorial também não vai funcionar. E aí o que vai acontecer? Isso pode levar, né, a dificuldade em processar informações sensorial e pode dar déficit na audição, ou seja, você pode estar com um problema de audição, não que o teu ouvido esteja ruim, mas o cérebro está ruim, não é? Da mesma forma, pessoas que não enxergam bem, as pessoas que têm dificuldade no paladar, né? Não é a tua língua, a tua boca que está com problema, e sim o sistema nervoso central, o nosso cérebro. Isso vai impactar na sua vida diária e também na interação com o ambiente. Além disso, o nosso sistema nervoso central atua na parte sensorial. Isso pode levar a cegueira, surdez, perda de olfato, né? Dificuldade do cérebro em interpretar informações sensoriais. Isso pode contribuir para o autismo. A deficiência no sistema nervoso sensorial também pode levar a neuropatia periférica. Sabe quando você, de repente, está com um ferimento na ponta dos dedos, né? Mas você não percebe que está machucado ou que está com problemas? Isso ocorre muito em pessoas com diabetes, por exemplo. Mas isso também é mau funcionamento do sistema nervoso central, que controla a parte autônoma, sensorial e também hormonal, né? O sistema endócrino é composto por glândulas que produzem hormônios, substâncias químicas que regulam o nosso crescimento, o nosso metabolismo, a reprodução, o estresse, né? Esse sistema hormonal, se não estiver também funcionando bem, porque o controle, a base, que o sistema nervoso central não está dando comandos corretos para os hormônios, isso vai levar ao quê? Ao hipotireoidismo, hipertireoidismo, insuficiência adrenal, né? Isso vai afetar a sua energia, o seu humor, né? E o seu metabolismo. Isso pode levar também a diabetes, porque se o sistema nervoso central não dá comando para produzir hormônios adequadamente, não vai produzir, por exemplo, a insulina na quantidade correta. Isso pode levar a diabetes. E isso pode levar também ao problema de crescimento e desenvolvimento do indivíduo. Afeta o crescimento físico e também a maturação sexual. Ou seja, você pode ter os seus órgãos em ótimo estado, né? Que seja o pulmão, que seja o fígado, que seja o baço, o estômago, o coração. Mas, mesmo que os seus órgãos estejam em boas condições, se quem comanda o funcionamento deles, que é o cérebro, o sistema nervoso central, não estiver bem, infelizmente esses órgãos não vão trabalhar da forma adequada. Portanto, você tem que cuidar do seu cérebro, do seu sistema nervoso central. E como é que faz isso? É com o seu estilo de vida. Não tem outra forma para você manter a saúde do teu cérebro. Uma nutrição adequada, né, de tal forma que você não esteja inflamado, de tal forma que você não esteja oxidado, de tal forma que você não esteja glicado por excesso de açúcares. Então, o controle na sua alimentação é fundamental para você manter a saúde do teu cérebro, do sistema nervoso central. Atividade física e repouso, né? Um sono reparador é fundamental para que o seu cérebro esteja muito bem. Não existe outras formas. Agora, coisas do dia a dia que você pode fazer que pode ajudar a manter o equilíbrio do simpático e parasimpático. Por exemplo, essa posição aqui, né? Quando você fica numa posição como essa, 5 minutos, ou seja, as pernas levantadas mais alta do que o seu coração, do que o teu cérebro, 5 minutos,
Isso ajuda a equilibrar o descontrole entre o simpático e o parasimpático. Então, se você tem, por exemplo, dificuldade para dormir à noite, então, quando chega na tua cama ou antes de ir para o seu quarto, no sofá, você levante as pernas e fica pelo menos 5 minutos nessa posição. Isso já pode ajudar também, não é, a equilibrar o seu sistema nervoso do simpático com o parasimpático. Existem suplementos que podem ajudar a melhorar também, por exemplo, os ácidos graxos, DH, ácido docosahexaenoico, que você encontra nos óleos ômega 3, né, porque ela melhora muito a sinapse, a conexão dos neurônios. Agora, se o seu cérebro estiver já muito desgastado, fadigado, já está com muito problema do sistema nervoso central, existem também substâncias que podem ajudar a recuperar o equilíbrio de uma forma mais rápida. Substâncias como, por exemplo, o ácido 10-hidroxidecênico. Ele é considerado o alimento, uma substância rejuvenescedora das células do seu cérebro. Onde você encontra isso? No alimento produzido pelas abelhas, né? Conhecido também como geleia real. Portanto, se você consome geleia real de ótima qualidade, que tenha concentração do 10-HDA, que é o ácido 10-hidroxidecênico, com certeza vai ajudar muito a recuperar o equilíbrio do simpático para simpático e principalmente rejuvenescendo, né, as células do teu cérebro. Se você quiser uma sugestão de uma ótima geleia real, procure um suplemento chamado Geleviamin. O Geleviamin é a geleia real liofilizada. Liofilização é um método onde se usa o processo de sublimação, ou seja, a vácuo e a temperatura baixa, onde consegue preservar todos os nutrientes, né? Então, de tal forma que você pode transportar essa geleia real para qualquer lugar sem a necessidade de manter em congelador, né? Reforçada também com vitaminas do complexo B. É um suplemento que pode ajudar muito a recuperar o equilíbrio do seu sistema nervoso central e, consequentemente, melhorar as funções do sistema nervoso autônomo, sensorial e hormonal. Mais informações? Entra no nosso site. Tem muito mais vídeos também falando sobre outros temas. Muita saúde para você!